Bem-vindos ao The Job Podcast, conversas sem filtro sobre os assuntos do mundo da gestão de pessoas. Sejam bem-vindos a mais um The Job Podcast. Aqui está a falar Fausto Nunes, um dos recrutadores, e hoje o nosso podcast vai ser dedicado ao recrutamento. Temos aqui também o resto da equipa de recrutamento da Get a Job, James Paulo, à minha esquerda, à direita, Sandrina Torrado, à minha frente, Jorge Becho. Bem-vindos, e hoje vamos falar sobre algumas pessoas que passaram por nós como recrutadores, nesta ou noutras empresas, já trabalhámos noutros sítios também, não é? E que nos tenham marcado pela positiva, porque às vezes nós sentimos que há muita conversa sobre candidatos e mesmo blogs e tudo isso, que é os erros, o candidato pior que passou, e vinha com, sei lá, um penico na cabeça ou o que fosse, não interessa. Nós queremos dar o outro lado, que é um lado positivo, um lado bom e um lado que mostra que também passamos por candidatos muito bons e que nos marcam. E basicamente é sobre isso que vamos falar hoje. Cada um vai dizer assim um caso que se lembre, uns provavelmente mais engraçados que outros, mas pronto, basicamente é isso e espero que gostem e vamos a isso. Quem quer começar? Primeiras senhoras. É? Sandrina. Primeiras senhoras. Já São sempre sabes. as senhoras, não é? Claro. Relativamente aqui ao meu caso, por acaso aconteceu numa outra empresa e é uma situação que se calhar muitos recrutadores pensam que chatice, se calhar a pior coisa que me podia acontecer, que é literalmente um bebê na entrevista. Foi sério? uma mãe, sim, uma mãe, posso dizer jovem, na casa dos 20, se não me engano, que tinha acabado de vir para Lisboa, de Beja, por isso vinha sozinha com a filhota, por isso teve que a trazer à entrevista e acabou por ser uma entrevista que ao início parecia ter tudo para deitar fora, digamos assim, tudo a perder, mas acabou por ser muito engraçada, apesar da bebé me distrair a entrevista toda, porque era realmente muito querida e fofinha e sorrir a toda a hora para mim, mas acabou por ser uma entrevista engraçada, posso Houve dizer. pausazinha? Não, depende. Eu olhar para a criança, sim, muitas vezes, ia parar a Trocas de conversa. olhares e tal? Muitas vezes. Pronto. Quase que me senti mãe Não dela. chorou? Não, de todo. Sorria para mim. Pronto, já não é mau, olha. Cheirava bem. Cheirava bem. Pronto, Bom sinal. ótimo. Então, mais alguma coisa queiras acrescentar a esse outro enquanto, caso? Não? Então, Pode surgir qualquer vamos coisa. vamos fluindo. Quem quer ser o próximo a falar? Para não ser eu que introduzi isto, não é? Jorge, vamos lá, Jorge. Então vá, Jorge. Ok. Bombeiro voluntário à força. O caso que me aparece, que me surge na cabeça mais rapidamente, mais facilmente, são o caso de 3 trabalhadoras de uma mesma empresa que iam ficar desempregadas, as 3 pela mesma situação, apesar da competência das 3 ser bastante boa. Cada uma tinha o seu leque de clientes, uns mais interessantes que outros, obviamente, e pretendiam as 3 continuar a trabalhar juntas numa nova empresa. Candidataram-se para a empresa não estava na altura, entrevistámos as 3 separadamente, obviamente, e no final destas entrevistas recebemos uma encomenda em que estava numa caixa um pequeno vaso com terra, um saquinho com umas sementes e uma garrafinha de água. A sério? Em sério. Basicamente, a encomenda era de uma dessas pessoas e basicamente era para demonstrar que para nascer algo novo precisávamos das 3 coisas que estavam na caixa, portanto a terra, das sementes e da água, e dar-nos a entender que era muito importante para elas que contratassem das 3. Resumindo, cada uma equivale a uma coisa. Elemento, sim. Quem é que era quem? Não pensei Não muito nisso. perguntou. Não pensei muito Quem é que era a terra? Quem é que era a Não água? pensei muito nisso. Isto parece quase um episódio do Captain Planet. Não pensei muito nisso, mas foi muito interessante. Eu, por acaso, sou sincero, não atingi a questão Não de percebeste imediato, até porque também não sabia bem de onde é que era, de quem era a encomenda, e normalmente Também é um bocado rebuscado, diga-se Exato. passagem. Não, e de repente saímos numa caixa e eu só me lembro do Seven, do filme do Seven, e estava à espera de uma cabeça de alguém, de algum candidato, ou assim lá dentro. E afinal não. Por favor, não. Afinal não, menos mal. Portanto não era ninguém daqui, menos mal. Era só terra, água e sementes. E pronto, foi este caso acho que vou relembrar sempre ao longo da minha carreira. Foi muito interessante. Uma das coisas que é importante nesses casos, ficaram com a planta. As sementes eram de quê?
ficámos com tudo. Era agrião? Não me recordo, mas poderei perguntar, porque foram mesmo semeadas e ficaram no nosso escritório. Sério? Sim. Ok. Isso ficou a planta assim, as trabalhadoras não havia possibilidade de contratarmos As três, não é? E pronto. Não aconteceu, mas agradecemos a planta, obviamente, e Sim, de sim. facto foi uma iniciativa muito gira. Não, isso é... Eu acho que é super importante tu também dares esse feedback no sentido de, às vezes, até podem ser bons candidatos e podem fazer tudo, mas por alguma questão, ou por parte do cliente, ou mesmo questões de budget, não dá para colocar Claro. a certa pessoa. Sim. E se colocar 3 pessoas seguidas, é um bocado difícil, Vai ser complicado. pronto, para muitas empresas, a não ser de grandes dimensões, não é? Mas mesmo assim, ainda por cima juntas, tinham que estar no mesmo projeto, condiciona, mas Claro. seja como for, foram super criativas e vão-se lembrar delas de certeza absoluta. Sim, não vão ser esquecidas, certamente. Ok, A ótimo. flor não deixa também. Enquanto a flor viver. Será que deram o nome à flor, o Não nome me recordo, das três ou Não assim? me recordo. Era giro. As 3 mosqueteiras. Por que não? Ou as 3 flores do meu jardim. Ui, rebuscada, foi rebuscada. James, o que é que tens aí a dizer? Eu também tenho aqui uma história engraçada tendo em conta a simpatia até do candidato. Foi um processo de recrutamento que tive também numa outra empresa. Foi um processo também um pouco longo também e um pouco complicado. Houve avanço e recuos por parte do cliente também e também por parte do candidato. Mas, Quase sempre, sim, infelizmente. é verdade, não é? há quase sempre, mas gostamos que é sempre sempre Seja a sempre a bombar. sempre aí, mas não. Mas de facto, nesse período de avanço e recuos com o candidato, de facto, foi-se criando aqui uma relação entre os dois e foi bastante engraçado. E por coincidência, calhou em conversa, o candidato pergunta-me de qual é que é o meu país de origem e tudo mais, eu respondo que é de Angola. Ele disse: opa, nas férias eu vou por acaso vou ao seu país, vou com a minha namorada, não sei o quê. Vamos lá fazer cá mais ou menos 2 semanas, acho que era isso, e depois regresso para começar então, porque já, entretanto ele já tinha aceito a proposta do cliente, já estava tudo informado. Então eu vou lá visitar, depois olha, quando a gente voltar, a gente conversa outra vez. Então ele quando regressa também, ele foi lá para casa, à empresa onde eu estava, foi lá ter comigo e levou-me, foi engraçado, levou-me um cabaz com mangas, que é uma fruta típica de Angola, e um pequeno pensador. Eu fiquei bastante surpreso porque de facto foi bastante um gesto que eu não estava à espera, de facto. Sim. Foi um projeto que durou cerca de mais ou menos um mês, mas tínhamos criado assim uma relação, mas não pensei que de facto houvesse aqui de facto um gesto depois de parte do candidato oferecer-me alguma coisa. E é uma história que fico também muito na cabeça, que foi um gesto que não estava mesmo à espera. O rapaz veio, trouxe-me aqui um cabaz de mangas e um pequeno pensador, que é também um símbolo de Angola, e eu fiquei bastante surpreso e até agora continuamos a falar de vez em quando também, e ele continua a mandar-me mensagens até também para ver como é que estão as coisas, também se tem novos projetos. Mercado de trabalho, claro. Sim, como está, mas é uma história que vou também guardar também para o futuro também. É o que tenho. É giro. Candidatos Muito que giro. estejam a ouvir. Ofereça, querido. Olha, mangas para Fausto Nunes. Fausto Nunes não gosta de mangas, tem ananases, qualquer coisa assim. Eu manga não gosto, eu sei que sou esquisito, a maior parte das pessoas adora manga. Sim, Já Eu não somos gosto, dois, eu não gosto. lamento. mas a manga angolana é boa, por acaso tenho que experimentar, é diferente de todas. Ah, é? É diferente. Mas já É está a correr pequenina bem. e é mais docinha e tudo. Já comi várias, é diferente. A portuguesa também, a brasileira, são diferentes as mangas. Ok, pronto, já sabem. Se querem entrar num futuro podcast no número 2 de candidatos que ficam na cabeça, já sabem. Ao James, ofereçam qualquer coisa para comer. Exato, sim, ofereçam. Pronto. Chega de bebés, por favor. Pronto. Isso aí já chega. Então, olha, e agora sou eu, né? Então vamos a isso. Eu já fui aqui na Get a Job. Na altura estava com a entrevista também com a minha colega Joana Oliveira, na altura, e tínhamos começado um processo para uma marca grande de retalho, sim, uma marca divertida e tudo mais. E chegou-nos um senhor que estava se calhar um bocadinho fora do perfil inicial, digamos assim. Olhando para o CV tinha muitas coisas que batiam certo, mas era ali assim algumas tínhamos que ver. E o senhor chega um bocadinho nervoso, pronto. Depois deu para perceber que o senhor já estava empregado há muito, muito tempo e que já não procurava trabalho há 10 anos ou uma coisa do género. Também entendo que em parte seja um bocadinho intimidatório, coisa.
seja um bocadinho medonho, em parte. O senhor estava assim um bocadinho estressado e receoso, até estava a suar. Mas pronto, tentámos colocar a pessoa à vontade, não é? O mais possível, dizer uma piadola, como eu gosto de fazer, não é? Deixar a pessoa à vontade, e depois, quando começou, aquilo começou a ser muito, muito surpreendente pela positiva. O senhor tinha as capacidades, tinha tudo, mas como é que ele apresentou o seu trajeto, que é uma das coisas que nós, em entrevista, de uma forma ou de outra, acabamos por ter de falar com eles, perceber onde é que andaram, porquê, porque é que saiu, aquelas coisas do costume, não é? Do trajeto profissional, do seu percurso. E ele, ok, então vamos começar a falar disso? Sim. Então saca de uma folha e de um Lego, de um boneco de Lego. Aquilo até tinha a ver porque a marca para quem nós estávamos a recrutar tinha uma ligação também em termos de nacionalidade, de origem, com a origem do Lego também. E então o senhor traz uma folha A4 como se fosse um tabuleiro de um jogo, não é? Com as várias empresas, com os logotipos das várias empresas por onde ele tinha passado. Aquilo tinha mesmo, não era só os logotipos, tinha mesmo o trajeto feito e números e tudo. O senhor teve tempo a pensar naquilo. E então, ele começou desde a fase inicial, colocou o bonequinho de Lego em cima da primeira empresa, explicou. Passava para outra empresa, andava uma casa, explicava. Andava uma casa, explicava. Ia sempre explicando aquilo e cada vez mais também já estava relaxado. Bem, eu e a Joana, obviamente também não podíamos dar logo a entender que estávamos maravilhados com aquilo, mas sem dúvida que estávamos, não é? Principalmente quando ele, no fim, ele fez várias analogias, ou fez vários... Deu a entender várias vezes coisas a ver com voos, ir para outros voos. Pronto, aquela questão de novos desafios, novas oportunidades, novas coisas. E ele chega a essa altura, chega ao final e diz assim: pronto, isto agora é o meu trajeto, tem mais perguntas, tem mais alguma coisa? Nós fizemos perguntas que entendíamos, tanto que, como vocês sabem, na Get a Job isto não é só ver se bate tudo certo e plim, queremos saber também como é que são as pessoas, um bocadinho mais para além daquilo, não é? E também para ver se a pessoa se enquadrava na parte cultural da marca, essas coisas, pronto. E quando terminámos as perguntas, perguntámos também, não é? Então, tem alguma pergunta? Não, está tudo bem. Então, ficamos por aqui? Sim. Então, olha, sacou de outra folha, que era um avião de papel, e coloca o boneco de Lego com que ele teve a contar a sua história, não é? Em cima do avião de papel e disse: bem, agora estou pronto para novos voos, este sou eu, espero que poder entrar e poder contribuir para a marca, aquelas coisas todas. Bem, foi brutal, foi brutal. Ainda hoje, e lá está, vocês sabem, porque está lá em cima do nosso armário, ainda tenho lá o bonequinho de Lego, porque aquilo marcou-me. Infelizmente, por uma questão de idade, principalmente, o senhor já tinha alguma idade, mais do que era o perfil traçado pelo cliente inicialmente, não o pudemos colocar, mas é um candidato que eu lembro perfeitamente do nome dele, lembro perfeitamente do trajeto, lembro perfeitamente da entrevista, marcou-nos totalmente. Ainda há uns tempos estive a falar com a Joana e eu lembrava-se perfeitamente do candidato também. Isso faz muita diferença. E às vezes os melhores candidatos, ou os candidatos que nos surpreendem mais, acabam por não entrar nos sítios. Eu posso dizer que fiquei desiludido, digamos assim, na altura com isso, porque queria mesmo me encontrar. Aquilo não foi uma entrevista normal. O senhor teve de fazer um trabalho de casa, teve uma dedicação e uma forma de olhar para esta posição que foi super diferente. Não, sei lá, tenho N histórias, mas se calhar esta foi a que mais me marcou. Enfim. Mais alguma que queiram acrescentar? Sei que o Jorge tinha mais uma no bolso. Agora, se não tiveres, vais ter que ter. Não, era o boneco de Lego que eu tinha trazido, não estou a brincar. Mas já que falaste em Lego, aproveito para contar uma que tive também. Um candidato júnior, não muito, mas já vou dizer júnior, da área de IT. E como sabem, eu meto tudo em pratos limpos e não gosto de assumir um papel falso ou armar-me como percebo, ou sou programador sim, é assim, nós sabemos da área pouco. Sim, exatamente. Somos recrutadores, não somos programadores, não é?
E ele achou uma maneira muito gira de me ir explicando as suas funções, falando de programação e de modo que eu entenda. E ele utilizava, imaginemos, peças Lego de Star Wars para montar barcos dos Piratas das Caraíbas. Portanto, são duas franchises. É Lego na mesma, mas são dois franchises diferentes. Utilizava como jogador de futebol, como motores de automóveis, do género, eu posso utilizar o Laravel em vez do Symfony, mas é como tu meteres o Ronaldo na direita em vez na esquerda. Resulta tão bem como se fosse na esquerda. O Laravel resulta melhor. Pronto, por exemplo, não sei o que ele disse. E foi muito curioso porque dei por mim a conseguir perceber toda a ideia que ele me queria transmitir e todas as suas funções, tarefas, procedimentos, porque é que utilizava X ou utilizava Y, e obviamente depois disto foi muito mais fácil para mim explicar ao cliente porque é que ele estava a utilizar umas ferramentas ao invés de outras. E foi muito fixe, brutal. Até comecei a gostar de programação. Claro que ele foi-se embora, passado 10 minutos, deixei de gostar. Mas nesse Voltaste. tempo foi. Sim, voltei à realidade. Eu já ia com uma lista, com um cesto de compra gigante na FNAC, com Legos, mas. Dos Piratas das Caraíbas, Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, tudo. Minecraft. Sim, mas depois já ia mais de 700 e tal euros. E Parecendo que não, Lego até a carota. Lego é caro, sim. Caro, É para brincar, caro. mas custa. As brincadeiras custam algumas. Esta é uma delas. E as drogas. Mas enfim, é isto. Basicamente esta era a história que eu também tinha aqui para partilhar convosco. É uma história que é interessante, porque a verdade é essa. Lá eu e tu e o James somos mais da IT, não é? Ou que já trabalhamos nessas áreas. Até certo ponto, com a familiaridade que temos com algumas coisas, começamos a perceber, na verdade, OutSystems a mexer caixinhas, o não sei o quê, a fazer não sei o que mais, C Sharp, e caramba, quem é que consegue fazer aquilo? Pronto, coisas assim, ou que é mais difícil, mas é mais interessante para algum tipo de aplicações ou de propósitos finais, mas às vezes não sabemos coisas específicas, então, sei lá, estão sempre a surgir novos frameworks, ou novas linguagens, ou novos web services, não acompanhamos todos. Claro. E não temos o mesmo detalhe com todos. Ter alguém que tem a capacidade de se abstrair ao ponto de fazer, para já, perceber que nós não criativa, sem dúvida, mas isso também teve pensamento de parte do candidato, que é, ele teve que pensar que os recrutadores não são programadores. Sim, mas muitos não sabem isso. Pois não sabem. Ou esperam que nós saibamos. Sim. E sinceramente, se calhar até era melhor sermos todos programadores e recrutar programadores. Mas pronto, não é a nossa realidade. Tentamos fazer o mais aproximado possível. Fazemos os nossos estudos, tudo mais, e conseguimos fazer o serviço. Mas é super interessante, não só a forma como ele expôs e teve a criatividade de olhar para a coisa toda, mas também em casa ele já teve a pensar nisso. Ele não chegou ali e começou a falar de Legos e Piratas das Caraíbas. Ele teve que pensar nisso. Alguém teve a capacidade de fazer essas analogias, teve que ajustar. Alguém que entende também. Sim, porque muitas vezes eles chegam aqui em entrevista e esperam que nós não sejamos leigos naquela matéria. Que sabemos sim. Mas muitas vezes nós, como faz disso, nós não somos programadores, não estamos na área da IT, nós precisamos de recrutamento e como avaliar as pessoas. Mas muitas vezes temos também, claro, com conversa já com um ou outro candidato, vamos também tirando já aqui, olha, isto faz aquilo, então tem que saber isto, aquilo. É importante para saber, para falar com o próximo, já não ser assim tão lag na matéria. Porque é interessante, de facto, quanto mais candidatos nós vamos lidando na área do IT, vamos também nos familiarizando com as ferramentas, com as linguagens e tudo mais. Vamos aprender alguma coisa, porque de facto, eu quando comecei o recrutamento, IT zero. Eu não quero fazer IT. Estavas ao meu nível, não é? Para mim Java era só aquilo que aparecia no computador para eu atualizar. Exato. Era só isso. Era só isso. Disponível para Java, é verdade. Eu aí, pronto, aí se calhar tenho alguma vantagem, como sou um nerd gigantesco dos computadores. Eu HTML percebo qualquer coisinha, pronto, sei dar uns toques aqui e ali na altura fazer uns sites ou umas coisas assim. CV, porque sabes. Quem sabe, não é? Não, eu estou bem na Get a Job, eles até me tratam bem, até podemos fazer podcast, que é uma coisa bons que eu colegas, gosto. não é? Bons colegas também, alguns fui eu que escolhi também, por isso se calhar sou assim um bocadinho tendencioso, mas nessa parte, lá está, também depende se tu já tens algum tipo de conhecimento. Eu tinha algum, como sou assim um grande cromo dos computadores, até tinha algum conhecimento, mas coisas super específicas, quando eles começam, sei lá, a falar de queries específicas, sei lá, caramba. Fala de, olha, se calhar já está a falar aqui japonês, que eu não Pronto, sei. e se calhar é para uma segunda fase, um teste técnico, ou uma parte assim, ou quando é apresentar ao cliente, ele saberá exatamente responder-lhe a isso. Mais detalhado. Nós aqui, pronto, estamos a perceber uma fase inicial, não é? Pronto, mas
Mas Só é- o checkpoint aqui daquelas informações que precisamos para mais aprofundar na segunda fase, na segunda entrevista. Sim, mas eu acho que isso é importante e eu acho que este podcast não vai ser tão longo como os outros. Isto é uma coisa um bocadinho mais expositiva, explicativa e também mais soft, se calhar, que os outros, não é? O João que está aqui a filmar também nos pode dizer, está ali a fazer o seu sorrisinho. Até costuma ser ele a apresentar isto, não é? Mas Hoje está de folga. Hoje está de folga. De folga não estás, porque estás a filmar. Mas aqui o importante é pensarmos, ou também o nosso input para os candidatos, pensarem na forma como poderão ficar na cabeça dos recrutadores. Isto, sei lá, nem precisam de ser o top 5 ou o que seja. Desde que seja, sei lá, o melhor desse dia, o melhor da semana, ou alguma coisa que ficou na mente do, olha, o Joaquim, o Manuela, a Maria, a Manuela, o que for, é aquela que fez aquilo, ou que disse aquilo, e que foi diferente, e que foi criativo, e que fez mais do que nós estávamos à espera. Sem dúvida que essa pessoa vai ficar muito mais facilmente na nossa cabeça e nós vamos, se calhar, tentar fazer com que essa pessoa tenha um local, seja colocada, tentar fazer esta, se não ficar colocada num sítio, vai noutro. Nós tentamos fazer isso no geral, mas a verdade é que se fica mais na cabeça, nós, se calhar, vamos tratar dessa pessoa primeiro. É verdade, não é? Não sei se concordam comigo. Sim, a distinção é tudo. Deixa, Sem dúvida. Marca a pessoa, que Tu- pode tecnicamente nem ser melhor que outras, Exatamente. mas o facto de ser distinguido e de ser preparado faz muita diferença. Exatamente. Tu, montes de vezes, dizes uma frase que já não sabes dizer de onde é que é, mas acho que para Não, aqui... eu sei dizer de onde é que é, Ah, é? não lembro foi numa conferência, num Pronto, é congresso isso. dos empresários, mas basicamente a frase é distinto ou extinto. E eu acho que isso é isso que devemos manter na cabeça dos candidatos agora, porque nós próprios já fomos, quer dizer, se nós arranjámos trabalho foi procurarmos trabalho também, não é? Sim. Então todos da nossa forma tentámos também fazer alguma coisa de forma diferente, ou na entrevista, ou no CV, ou o que for. E eu acho que isso, se tirarem alguma coisa deste podcast, fiquem com isso na cabeça. A questão de distinguem-se ou têm que se distinguir, não vão ficar na cabeça, tentem ser criativos, tentem ir mais além, e isto não é preciso gastar dinheiro, não é preciso... É assim, tragam mangas. Pronto, para os James tragam mangas, De Angola. para mim tragam tofu fumado, não é? Ou qualquer coisa assim. Chocolate Mas pronto, chocolate para a Sandrina, pronto, seja o que for, mas tenham isso em mente e olha, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, sigam as nossas redes sociais, se gostarem partilhem, se tiverem alguma pergunta ou alguma forma de acrescentar este próprio podcast, escrevam-nos um e-mail, falem connosco, porque quem sabe, se vocês tiverem ideias criativas e tudo isso, nós poderemos entrevistar-vos, porque nós não sabemos tudo, nem temos sequer essa ideia que sabemos tudo. Estamos aqui para aprender e para partilhar. Por isso, obrigado a todos e até uma próxima.